Bom, esse aqui é o canal Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Nelson Rodrigues. Bom, eu vou falar de Nelson Rodrigues porque Nelson Rodrigues, eu fiz aqui umas anotações indispensáveis. Nelson Rodrigues, ele nasceu em 23 de agosto de 1912 e morreu em 21 de dezembro de 1980 aos 68 anos. Curioso é o seguinte, o Nelson Rodrigues, ele nunca teve muita vocação para ganhar dinheiro. E exatamente no dia da morte dele, ele já depois de morto, ele ganhou na loteria esportiva. Ganhou na loteria esportiva e já estava morto. A gente vê que ele não é só trágico, mas tragicômico, não é? Então vamos lá. Nelson Rodrigues ele é de fato um legítimo filósofo sem frescura. Como eu gosto de dizer aqui, né? Falar de filosofia sem frescura. Ele dispensa completamente o rigor da filosofia. Apesar dele nunca querer ter sido filósofo, mas rigor ao qual eu me refiro como sendo sempre o rigor mortis da filosofia kantiana. Bom, o Nelson Rodrigues era irmão de Mário Filho. Mário Filho, flamenguista, Nelson Rodrigues tricolor de coração, e esse mesmo Mário Filho que dá o nome verdadeiro e oficial do estádio do Maracanã aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eram dois irmãos que foram os irmãos que mais se destacaram, e Mário Filho era um grande jornalista esportivo, que foi o jornalista que acabou com aquelas manchetes esportivas pomposas dos jornais, tipo Flamengo versus Fluminense, o match terminou com 4-0 para a equipe tricolor, e Mário Filho chegou e resumiu: Flu mete 4 no Fla, ou então Fla deixa Flu de 4, ou Flu deixa Fla de 4, acabou. Então assim, ele, e com essa coisa com o Nelson Rodrigues, apesar dele ser bem mais velho que o Nelson Rodrigues, isso fez com que o Fla-Flu fosse assim, o maior clássico do mundo. E como diria Nelson Rodrigues, o Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. O Mário Filho, portanto, era um jornalista assim, de grande talento, grande sucesso, e o Nelson e toda a família dele vieram para o Rio de Janeiro aos 4 anos de idade, quando o Nelson tinha 4 anos de idade. Veio do Recife, veio de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Ele é pernambucano. Nelson Rodrigues começou como jornalista policial aos 13 anos de idade. Então, como eu disse, a tragédia faz parte da vida de Nelson Rodrigues, que testemunhou o irmão dele, Roberto Rodrigues, assim, era o ilustrador do jornal do pai, Mário Rodrigues, em função de um adultério que foi um escândalo da época e noticiado pelo jornal do pai, se apresentou como sendo o filho, que o pai não estava, e levou a bala que o pai não levou. Nelson testemunhou, parece que 3 dias depois ele morreu, o Roberto Rodrigues, e algum tempo depois o próprio pai morreu também, porque ele não cansava de dizer que aquela bala era para ele. Então a tragédia faz parte de Nelson Rodrigues, que começou aí como jornalista policial aos 13 anos de idade. O Nelson, ele se notabilizou pelas peças que ele escreveu, pelos romances e as crônicas esportivas. E principalmente por ele, em cima disso, ter criado a expressão idiotas da objetividade. Essa expressão idiotas da objetividade, ela é tão válida para o jornalismo esportivo como para o jornalismo policial. Por exemplo, pai joga criança pela janela, relata o jornalista policial. Mas as motivações, o que é que aconteceu? Então pai joga, esfaqueia, dá 30 facadas na mulher e a joga pela janela. O que esta mulher fez? Entende? Então,
Nelson Rodrigues chamava de objetividade idiota, isso exatamente de ir atrás dos fatos e não atrás dos atos verdadeiros, emotivos, emocionais, emocionantes, não para vender mais jornal, entende? Mas para dar o verdadeiro, captar e revelar o verdadeiro espírito da coisa. E com relação ao futebol, a mesma coisa. Ele via o jogo de futebol como uma tragédia, mais do que uma tragédia, mais do que uma peça de teatro. Ele via como mitologia grega. E por isso que ele botava apelido nos jogadores de futebol. Ele fazia, como se fosse um Homero do futebol. Ele viu no jogo de futebol, num Fla-Flu, por exemplo, ele via uma partida mitológica, ele não via simplesmente um jogo de futebol. Por isso é que as crônicas esportivas dele tinham esse teor mitológico. Ele apelidava jogadores, não é? O Príncipe Etíope, o Saci do Irajá, e coisas assim que você ria. Eu cheguei a pegar, no final dos anos 70, algumas crônicas do Jornal dos Esportes, Cor-de-Rosa, do Nelson Rodrigues, você às vezes se gargalhava, você caía para trás lendo as coisas que ele escrevia. Genial. Talvez o maior gênio brasileiro. Com certeza o maior dramaturgo brasileiro. Mas vamos lá. Então, eu falei dos idiotas da objetividade e agora eu vou dizer o seguinte: Nelson Rodrigues era um cristão, era um conservador, ele era de direita, ele era um reacionário, mas ele era muito controvertido. Ele era reacionário porque ele dizia que reagia a tudo que fosse injusto. Então, ele, por exemplo, era um cristão que preferia as igrejas vazias, porque ele achava que a missa, ou seja, o padre lá com os fiéis, tirava o clima da igreja, vamos dizer assim. Ele dizia: Deus só habita igrejas vazias. Eu acho que ele não está muito errado, não. Ele só escrevia peças falando de famílias tradicionais, famílias cristãs, famílias conservadoras. Ele não fazia peças falando de famílias comunistas, entendeu? Coisas assim que ele via nas famílias, ele pegava isso e isso inspirava ele para as peças dele. É claro que ele botava uma lente de aumento, às vezes até fora dessas famílias tradicionais, e trazia para as famílias tradicionais em suas peças. Estão entendendo? E ele tinha essa intuição poderosa, tipo um olho de raio-x, e ele compunha as suas peças misturando essas coisas. Mas as famílias eram sempre, ou quase sempre, famílias conservadoras e tradicionais. Então fica aí a discussão. Ele era um anjo pornográfico ou um santo moralista? Ele era um menino ou uma múmia devida e merecidamente envelhecida? Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, eis morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a ótica de ficcionista. A minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico desde menino. Tá? Bom, eu acho que com essa ele sintetiza as contradições, né? Das quais eu falava aqui. As peças do Nelson Rodrigues eram tragédias gregas dionisíacas, com toda certeza. Mas eram tragédias gregas dionisíacas cariocas. Absolutamente cariocas, porque os personagens eram cariocas. A menos, claro, quando ele fazia, por exemplo, álbum de família, que não se passava aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, você tem Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? Aqueles dramaturgos da Grécia Antiga, e de certa forma estão presentes em suas peças, né? Mas assim, tipo, Freud e Jung estudaram esses caras. Nelson Rodrigues não, passou uma vista de olhos. Nelson Rodrigues era um cara culto, então ele sabia quem eram esses caras. Mas ele gostava de dar uma zoada em Freud de vez em quando. De vez em quando ele metia o cacete na psicanálise, tá? Então, a influência do Nelson era Dostoiévski.
As pessoas perguntavam para ele o que é que deveriam ler, o que é que ele lia. Ele, em vez de dar um repertório vastíssimo de biblioteca, de referências bibliográficas, de bibliografia, ele dizia, não, Dostoiévski, 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 não é? Então, como ele mesmo diz, antes eu vou dizer uma coisa, você pega um autor, por exemplo, só Nelson Rodrigues, ou 2, Nelson Rodrigues e Fernando Pessoa, ou 3, Nelson Rodrigues, Fernando Pessoa e Torrô, lê só pouca coisa na tua vida, né? Entendeu? A não ser que você seja assim, uma pessoa realmente que, quando você chega numa roda para conversar, que você não entenda nada de coisa nenhuma, você veja que realmente você é um idiota, não é? Ou como diz Nelson Rodrigues, um cretino fundamental, então você tem que realmente entrar aí na biblioteca da UERJ, né, sentar teu rabo lá e estudar pra caceta. Mas fora isso, um autor, como por exemplo Dostoiévski, vai abrir tua cabeça para muita coisa. Nelson Rodrigues vai abrir a tua cabeça para muita coisa. É isso que eu quero dizer. E graças a ele não conhecer a dramaturgia a fundo, é que ele foi livre espiritualmente, livre de consciência, para poder escrever peças e ser um gênio, porque ele não conhecia. É porque ele não conhecia nada de teatro. Por isso que ele foi um dramaturgo genial. Nelson Rodrigues, a primeira peça que ele escreveu foi Mulher Sem Pecado, em 1941. Não estourou. Hoje em dia, qualquer companhia mandando se fizer A Mulher Sem Pecado, vai estourar. Vão faturar rios de dinheiro. Mas a segunda peça dele, que é considerada a obra-prima, é Vestido de Noiva, de 1943. E o Nelson, ele fez questão de caprichar. Ele fez questão de caprichar. Ele fez questão de pensar em alguma coisa que fizesse o diferencial nessa peça. Então ele fez o quê? Ele pensou em ações simultâneas em tempos diferentes. Então, por exemplo, na frente do palco estava acontecendo uma cena, no fundo do palco estava acontecendo outra cena. E às vezes, o mesmo personagem estava nas duas cenas em tempos diferentes. Isso não era avisado para a plateia. A plateia ficava enlouquecida e adorava, não é? Eu me lembro a primeira vez que eu li Vestido de Noiva, tem uma passagem que um personagem passa nos fundos, ele está passando assim, com o meu dedo aqui, de repente ele para aqui e volta de ré, como se você pegasse o controle do DVD que volta e fizesse ele voltar. Simplesmente isso. A rubrica do Nelson na peça era simplesmente isso, o personagem entra e sai de ré, tá? Isso é que se chama rubrica, as deixas que o autor coloca na peça, entre parênteses, para os autores e para o diretor. Bom, quando o jornalismo deixou de dar dinheiro para Nelson Rodrigues, ele começou a escrever as peças, né? Vestido de Noiva realmente elevou ele financeiramente e em termos de fama a outro patamar. Aí ele gostou da coisa e escreveu contos. O primeiro conto dele foi Meu Destino é Pecar, com o nome de Susana Flegg. Sim, ele se fez passar por uma mulher para escrever Meu Destino é Pecar. E existem ainda outros Meu Destino é Pecar, romance, tá? Que ele escreve como Susana Flegg, não é peça. E houve ainda 2 outros romances que ele usa o pseudônimo de Mirna, ok? Ele escreveu muita coisa, inclusive a série A Vida Como Ela É, que tinha esse nome, mas existiam várias crônicas de tempos em tempos, né? Se é crônica, é claro que é de tempos em tempos. Vamos lá. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, as minhas peças preferidas de Nelson Rodrigues, tá? Começando pela última, A Serpente, de 1978. Fala de um homem casado e impotente. Esse homem é casado e impotente até que ele vê a lavadeira. E a lavadeira, esse cara na peça, ele descreve a lavadeira como a crioula de ventas triunfais, não é? Então, aquilo desperta um desejo fulminante no cara que era um broxa, não tinha ereção. Ele diz que quando ele vê aquelas ventas triunfais daquela negra, aquela barriga, viu? Aqueles peitos, aquela bunda, aquela mulher lavando ali no tanque, ele vai, pega a mulher por trás, e aí é a apoteose de Nelson Rodrigues, né? Isso que eu vou ler agora está na peça. Dei nessa crioula
4 sem tirar. Aí ele diz para a mulher, depois que ele dá 4 sem tirar, que ele tem essa ereção magnífica, dá o dinheiro para a crioula e manda ela embora e pede o telefone, eles trocam o telefone, alguma coisa assim, porque, obviamente, o ex-brocha quer mais, né? Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma comparação entre essa lavadeira das ventas triunfais e a famosa personagem de Nelson Rodrigues, que é a granfina com nariz de defunta. Porque é ao contrário. As negras não têm esse tipo de frescura sexual, entendeu? É claro que não foi um estupro na peça. É claro que a negra estava lá e ela estava... Não tem outro termo, desculpem. Ela estava com tesão pelo cara também. Senão ela dava-lhe uma porrada, uma negona, entendeu? E, em compensação, a granfina com o nariz de defunta é uma coisa seca, morta, uma morta viva, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não consegue fazer sexo com ninguém, até que ela não tenha só o nariz de defunta, mas o corpo inteiro. Álbum de Família é uma das minhas peças prediletas. Essa é uma das minhas peças preferidas, junto com Toda Nudez Será Castigada, que foi filmada também pelo Arnaldo Jabor em 1973, né, com atuações espetaculares de Darlene Glória, Paulo César Pereio. Essa peça se baseia em 2 irmãos, um irmão chamado Patrício, que morava com 3 tias num casarão, e o Herculano, que era recém-viúvo. E o Patrício, ele quer arrasar com a vida do Herculano de qualquer jeito, né? Essa peça, na peça e no filme do Arnaldo Jabor, a fala, né, da Elza Gomes, a grande Elza Gomes, que faz o filme e a peça: meu neto é impotente como um santo. Doroteia, para terminar, realmente é uma coisa de louco, né? Quer dizer, a Doroteia é uma mulher que ela não pode ver um jarro, tá? Ela vai morar, ela pede abrigo na casa de tias ou primas velhas, a casa das mulheres feias e velhas e esquálidas, não tem nem quarto nem cama, porque ter um quarto já é uma obscenidade, o que gerar uma cama. Então elas dormem naquele chão duro, entendem? Então o negócio é elas terem verrugas na cara, cicatrizes, esse tipo de coisa, para ficarem bem feias. E só para terminar isso aqui, uma citação de Doroteia: no meu quarto havia um jarro, o jarro que me persegue, anda atrás de mim, não que seja feio, até que é bonito, de louça, com flores desenhadas em relevo. Então, quando esse jarro aparecia, a Doroteia, que queria ser redimida pelas primas feias, que tinham a náusea na noite de núpcias e não conseguiam ter relações sexuais com seus maridos, a Doroteia queria se redimir, foi para a casa dela. Depois que ela é aceita pelas primas, aparece o diabo do jarro dentro da casa. Como que aquele jarro entrou lá, ninguém sabe. E quando o jarro aparece, a Doroteia fica com vontade de se prostituir de novo. Ok? Olha, recomendo demais essas peças que eu disse aqui, que são as minhas preferidas, tá? Nelson Rodrigues era realmente um gênio. E eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já está muito longo, ok? Muito obrigado. Até breve.